nome é Mauro Machado do Prado. Eu nasci em Goiânia, Goiás, em 7/4/1966. 66. Tá com que idade agora, professor? 59. 59 anos. Dos quais, quantos de UFG? 35, desde a graduação, mais então, hein? 1984. Iniciou a graduação. Isso. E aí E depois entrei para a professor. docência em 91. Tá bem. O senhor nasceu em Goiânia, em que região? Eu nasci aqui mesmo, na cidade, na capital, ali no Bairro Popular. No Bairro Popular. Bairro Popular. Fala um pouquinho dos seus pais, o nome deles e o que faziam. Meu pai, Francisco Jonas do Prado, era advogado, mas atuava na Caixa Econômica Federal como funcionário da Caixa Econômica. Minha mãe, educadora, professora, e trabalhava na Secretaria de Educação, muitos anos no Instituto Pestalozzi, uma escola para pessoas com deficiência do Estado, não é a associação. Irmãos tem? Sim. Quantos? E o que fazia, o nome? 3. E a idade? Mais velha, Marília Machado do Prado, professora de inglês, de idiomas. Depois, Arnaldo Machado do Prado, promotor de justiça. E a terceira, eu sou o caçula, Cristina Machado do Prado, cirurgiã dentista, odontopediatra, minha colega de profissão, e foi quem me estimulou a fazer odontologia. E o outro me estimulou a fazer o direito, também fiz direito. Por acaso, circulava algum caso sobre o encontro do seu pai e da sua mãe? Sim, eles se encontravam, driblavam as situações da época após as aulas, né? Ainda no científico, na época científica, e foram crescendo no relacionamento até se casarem. Ali pelo Popular? Ali, Popular. Aqui em Goiânia. Goiânia era pequena ainda. Professor Mauro, a gente tem comentado, feito perguntas, né, a respeito da infância, para tentar deslumbrar como que era, né, a infância da gente da UFG, professores e servidores. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre a tua infância. E aí tem uma pergunta que eu faço invariavelmente em todas as perguntas, que é: qual a imagem mais remota que o senhor tem de si próprio? Às vezes pode ser induzido por uma fotografia, por um relato, por um caos ou por algo vivido que só a pessoa lembra. Okay. São variadas as idades, às vezes as pessoas lembram de 1, 2 anos. O professor Colemar Arruda lembrou de 2 anos. Olha. A professora Milka já lembrou de 5 anos, 4, 5 anos. 5 também. Outro, 15 anos. Quando eu lhe faço essa pergunta, que tipo de relato lhe vem à mente? Sobre a memória, primeiro? Sobre a imagem mais remota. 4, 5 anos, minha mãe fazia primorosas festas, preparava tudo, né? Tudo era preparado, não comprado, com relação a arrumar a mesa. E nós tínhamos um amigo, uma pessoa que tirava fotos, o Sakamoto. E eu não gostava muito que tirasse fotos minhas. E a minha lembrança sempre que o Sakamoto ia tirar foto minha, no aniversário eu falava algumas palavras mais pesadas. Não pronunciáveis. A lembrança é eu virando para o Sakamoto e reclamando dele fazer o papel dele ali, que era registrar a minha história. O porquê, não sei, impliquei com o Sakamoto. Sakamoto era meio que um fotógrafo da família, do bairro? E aí minha lembrança é essa, eu pequeno brigando com o Sakamoto. Acho que ele queria que eu parasse para tirar a foto. E a minha lembrança é eu reclamando. Pô, né, Sakamoto, para. Isso era o quê? No aniversário? 4, 5 anos. Né? Então são várias situações eu reclamando. E as fotos que ele tirava, muitas lembram, eu com a boca aberta reclamando para ele, dizendo algumas palavras para que ele parasse. Sobre seus amigos de infância, sobre a sua relação mais lúdica, assim, com o universo da brincadeira, que criança é isso, né? Uhum.
paladar singular e brincadeiras. Como é que foi a sua infância? E se a gente pudesse fazer uma análise, a sua família era de classe média baixa? Minha família era simples, classe média simples. Meu pai era funcionário da Caixa, minha mãe servidora pública estadual. Vivíamos numa casa simples, mas confortável, todo mundo em quartos juntos. E a minha infância foi com muito brinquedo, muita possibilidade. Eu vivi a infância nas ruas com meus vizinhos e foi muito, muito bom, em todas as fases, né? Quando pequeno, mais em casa, já 8 aos 12, brincando na rua, jogando bola, fazendo todas as brincadeiras possíveis, né? Pique-esconde. Era muito sapeca? Queimada. Eu fui um pouco difícil. No meu memorial, eu digo que eu fui precursor do drone, porque eu conhecia todos os telhados, todos os pés de fruta, e a gente pedia a fruta. E caso não fosse dado, criança é mais difícil, né? Recebia algo em troca. Nós tínhamos uma turma bem animada. Eu vivi muito, assim. Eu era o mais velho, controlava todos para que nada saísse do limite do possível. Então, acho que eu tive sempre esse senso de... né? Eu acabei me dedicando à questão da ética e legislação, mas eu lembro desde pequeno que, nenhuma ofensa, nenhuma situação de risco, mas vamos aproveitar. Quantas páginas do seu memorial para professor titular é em homenagem à sua infância, esse período? Eu tive a felicidade, Pablo, o memorial foi muito interessante, né? É um momento em que a gente entra naquilo que fez na universidade e eu me permiti escrever 2 partes. Minha história, que são essas situações mais lúdicas da infância, do como eu via tudo aquilo em termos de presente e de futuro, e minha história, em que eu já tracei de forma mais formal o meu processo educacional para chegar até a universidade, a proposta de encerramento aí na defesa. Então, escrevi das 2 formas. Ele tem um trecho em que eu me descrevo como pessoa e outro trecho como pessoa em formação para chegar à carreira universitária, né? E como se a gente pudesse fazer uma síntese desses dois personagens, né? Um profissional e outro mais pessoal, como é que o senhor descreveria a partir do seu memorial? Eu tenho um compromisso muito grande com a formação, com o ensino, né? E trabalho a questão da docência, até cito Spinoza, na ética do afeto, assim, numa aproximação possível, responsável, edificante, sem misturar a questão profissional do educador, do mediador da formação, mas também entendendo e me colocando como um amigo, uma pessoa presente, em empatia, mas cumprindo a minha função. Eu sou extremamente metódico, rigoroso, acho que estamos aqui para aproveitar o melhor que a universidade pode nos oferecer, com tantos conhecimentos, com tantas pessoas capazes. Mas de uma forma que o estudante entenda que ele está com alguém que quer o melhor para ele, né? Descreveria assim. Como é que foi a sua início de contato com o conhecimento, né? Dentro de casa, teve algumas atividades que elas caminhavam já para essa questão do aprendizado, alfabetização. E quando que foi a sua primeira escola formal, digamos assim? E que idade mais ou menos, se o senhor tem lembrança disso? Tenho. Minha mãe tinha a formação em História e Geografia e trabalhava a educação. Havia sido professora, mas depois passou a se dedicar na área administrativa, né, da escola que citei. Então ela nos acompanhava, sempre estimulava a leitura, clássicos. Nós tínhamos na época a Barça, né, as enciclopédias, Trópico. Então eu tinha um interesse muito grande pela leitura
E nas férias aproveitava, mas também ia à escola em que ela trabalhava, e era para pessoas com deficiência e não. Nós tínhamos na época não inclusão, né? E essa escola era para pessoas especiais, eu diria. Pessoas com um desenvolvimento e uma capacidade maior e outras pessoas com alguma deficiência. E eu convivi ali e ela me colocava também para aprender, por exemplo, marcenaria, encadernação, teatro, né? E conviver com a diferença. E ali eu me sentia muito bem, porque eu via uma série de coisas e pessoas que me traziam uma formação pessoal e uma informação de que o mundo era bem maior do que eu vivia em casa, né? E das necessidades dos outros. Então, o estímulo à leitura e a não ficar quieto, mesmo nas épocas de recesso, aprender algo, era sempre presente. Seria no banco? Ia muito, ia muito. O banco, este banco na época, né? Ele era como uma família. Então, nós tínhamos os amigos, os colegas de trabalho dele, e os amigos eram todos amigos, e tinha festas, e tinha, né, o Natal, era sempre uma celebração. Ia também, mas ia mais à escola de minha mãe. O trabalho do meu pai era mais formal. Se a gente, antes de falar sobre o seu percurso até a graduação, eu gostaria de lhe perguntar qual, se a gente pudesse decifrar o legado do seu pai e da sua mãe para a sua concepção, para a sua formação. Dos dois, o meu pai era muito alegre, amigo de todas as pessoas, dialogava muito, encontrava pessoas em todos os lugares, todos os conhecia, e isso me chamava muito a atenção. E muito simples, né? E minha mãe, de igual forma, sempre preocupada com ajudar e ajudar as pessoas. Era mais da época da teoria da palmatória, mas também era muito afetuosa, muito caridosa, muito próxima do outro. Nós vivíamos em casa situações em que a gente acabava sendo a referência de ajuda, né? Então, nós recebíamos diversas pessoas e eu via aquelas pessoas entrarem com as dificuldades dela e minha mãe sempre dava uma coisa, outra em casa. E o meu pai tinha uma chácara, eu basicamente o acompanhava e eu o via no trajeto daqui lá em que ele parava no mercado e fazia a mesma coisa de uma outra forma, né? A cada lugar que ele ia, ele tinha um amigo, tinha uma aproximação com alguém. No círculo familiar, tinha algum tio, vô, alguma coisa assim que às vezes tem umas paixões assim, né? De um sobrinho por um tio, de uma avó, de um avô, às vezes de um primo. Tinha alguma pessoa nessa tipicidade assim na tua família? Em relação a ti? Tinha duas, né? Uma é irmã da minha mãe, mais nova, e ela acabou se casando e eu passava férias na casa dela. Então era uma segunda mãe, mas eu era apaixonado por ela, pelo que ela era, né? E depois mudou-se para a separação do estado, mudou para o Mato Grosso do Sul e assim acompanhei. Cresci indo à casa dela até adulto e só o fato de ir estar com ela já me completava. O que ela fazia? Ela era professora de idiomas, mas era uma pessoa que, onde entrava, ela trazia luz. E isso eu cresci, né, acompanhando o crescimento dela. A outra era também irmã da minha mãe, a mais nova. Minha avó era diabética e ela tinha deficiência física, má formação dos membros inferiores, e ela era cadeirante. Então, com ela eu vivia aventuras, né? Saíamos pelas ruas de Goiânia, saíamos para comer cachorro-quente na Americana, esse era o nosso, né? Nossa diversão, cinema,
E depois ela tinha um amigo com mais poder aquisitivo, deu uma cadeira elétrica para ela, não havia acesso a isso, e nós andámos Goiânia inteira, eu de pendurado nessa cadeira, então era o nosso automóvel. Com ela também desenvolvi grandes afetos e aventuras. Sobre o caminho até chegar na graduação, né? Para nós é importante saber assim, o que levou, às vezes são coisas muito simples, né? Outras de maior vulto, de maior volume. O que levou o senhor a seguir a carreira, a chegar nessa graduação e como que foi o processo? Se puder contar essa trajetória para nós. Na minha época, nós tínhamos menos cursos e os tradicionais. Eu queria a área de biológicas, mas eu tinha também, por referência do meu pai, a questão do direito. Então, inicialmente, como eu acompanhava os estudos da minha irmã e tomava os estudos dela, ela me fazia perguntar, eu acabei me aproximando mais da biologia e, em específico, da odontologia. Então, eu sabia não querer medicina e conheci um pouco da odontologia acompanhando a formação, ela entrou 2 anos antes, então decidi pela odontologia. E na graduação, tudo me chamou a atenção, né? A odontologia é complexa, é técnico-dirigida, é questão relacional com o paciente, então gostei muito da odontologia. Durante a graduação, eu já não me vi longe da faculdade. Sair da faculdade, do universo da escola, me causava estranheza. Eu não me via na clínica privada. Então já fui me preparando. Falei, vou voltar. Que ano o senhor entrou na graduação? Foi 84. 84. E concluí em dezembro de 88 e voltei, e trabalhei. Morei fora um tempo, fazendo cursos nos Estados Unidos, e quando voltei tive o convite para estagiar e depois professor substituto em 91 e continuei. Quando o senhor entrou para as biológicas, né? A sua irmã era uma referência, então antecipava de certa forma, imagino eu, algumas questões. Mas se a gente puder voltar um pouquinho no passado, o que foi mais desafiador? E o que foi uma prática que o senhor pensou assim, que legal isso aqui, é onde eu estou, é o que eu quero fazer? O não legal foi o impacto de entrar e cair na anatomia humana, né? O choque ali, que a gente sai do 2º grau não preparado, e aquilo me assustou um pouco, tanto a mim quanto a um colega que estava na medicina, estudamos juntos no 2º grau, e aí fomos administrando aquilo ali, né? Porque eu achava estranho manipular o cadáver e alguns dos colegas fazerem algumas brincadeiras e aquilo me incomodava um pouco, mas enfim. E o positivo foi toda a parte científica, né? Desde a histologia, né? A anatomia me chamou a atenção, na teoria, a prática tinha a questão que nossos cadáveres eram conservados em formol, então tinha uma questão que me incomodava ali. Mas a histologia chamou muita atenção. E o que mais me despertou foi quando a gente entra para os laboratórios preparatórios para a clínica, em que você trabalha a destreza de escultura, né, aplicando os conhecimentos da anatomia, tanto que depois prestei o concurso para essa cadeira, né, anatomia e escultura dental. Agora eu fiquei curioso, porque realmente eu já fui no laboratório de anatomia lá do ICB, e realmente é um impacto grande, assim. Se a pessoa não conseguir manipular cadáver, ela consegue fazer o curso? Ela pode Hoje fazer o curso? Nós temos outras formas de estudo, né? Nós temos simulação em computador, nós temos silicone, nós temos programas que simulam esse estudo, mas o nosso, na época, era o raiz, né? E inclusive na conservação. Então era assim, era impactante. Mas você vai amadurecendo. Eu tinha 17 anos, saí do 2º grau, uma competição, 27 por vaga, entra e você já cai ali.
Então, essa falta de preparação ali era minha, né? Por ser muito jovem. Mas depois me adequei e aqueles que tinham condutas não próprias, eu manifestava o que eu não gostava e não reproduzia. Sim. Tem, assim, a pessoa que não gosta de... não pode ver sangue, pode ter uma máxima de, não pode trabalhar com medicina, por exemplo, não pode ser um cirurgião, então talvez ela tenha aptidão para outra área. Um historiador que não gosta de escrever e não gosta de ler, talvez também vai ter aptidão para outra área. Tem alguma coisa nesse seu percurso, tanto de pesquisador, estudante, como de professor, docente, que o senhor percebe assim, esse tipo de pessoa, ele não é o perfil da odontologia? A odontologia, ela demanda muita atenção, né? Tanto no sentido técnico quanto de cuidado ético paralelo a esse cuidado técnico. Eu não sei identificar, eu nunca me ocupo muito de dizer esse perfil de estudante não teria, porque acho que todas as habilidades podem ser desenvolvidas. A gente vê, por acompanhar logo no início, que alguns têm muita dificuldade com destreza manual, as habilidades manuais, o psicomotor. Isso preocupa um pouco, porque o odonto tem que ser muito preciso, né? É bisel, contrabisel, angulação, preparo, acuidade visual, isso na técnica de dentisteria, de prótese. E em cirurgia, a parte mais ampla, né? De medicina, anatomia. Então, a minha preocupação é quando a pessoa tem uma dificuldade de habilidade manual, né? E a gente acompanha mais de perto até que ela se desenvolva. Mas se a pessoa não tem uma habilidade para esculpir, para restabelecer partes perdidas, ela pode se dedicar a outras áreas, né? Saúde coletiva, a própria cirurgia é uma possibilidade, às vezes ela não tem uma habilidade para esse fato. E a gente acompanha, né? A respeito do seu ingresso na UFG, agora de maneira formal enquanto servidor, quando que se deu? O senhor disse que teve um convite, e aí depois vamos falar do seu trajeto no exterior também, né? Que antes de entrar na UFG teve esse trajeto. Se puder fazer um comentário dessa época. Eu fiquei 2 anos no consultório e vi que não queria a parte clínica. Eu me senti preso e eu queria a docência. Então eu falei, bom, já vivi o consultório, vou fazer curso fora, aí morei nos Estados Unidos fazendo o curso, e quando voltei, na época da guerra, falei, não, vou voltar, né, já fiz alguns cursos. Uma amiga, Lilian Maria da Costa, odontopediatra amiga de minha irmã, havia sido convidada pelo professor Gersinei, nosso diretor, para fazer um estágio. Ele estava acompanhando o professor Marcos Rochael na diretoria e ele queria um estagiário para ajudar, né, para que ele pudesse ficar mais livre para a gestão. E ela não queria, ela me ofereceu. Então, me apresentei, ele me possibilitou, então ali nasceu a porta de entrada. Fiquei como estagiário um tempo, surgiu uma vaga para professor substituto, porque o diretor era professor da disciplina, e depois 3 concursos, e eu me mantive por 4 anos como professor substituto. E aí passou a haver um concurso para anatomia e escultura, porque eu fui substituto de materiais dentários, mas vi que não haveria a vaga para docente do quadro, e eu prestei a prova para anatomia, escultura e oclusão. Por quê? Porque a minha formação ela foi dirigida exatamente para essa área. Eu tenho um pé na arte, nas habilidades, e eu fui monitor de anatomia e escultura. E eu havia preparado meu currículo para ortodontia, e o concurso era também para oclusão junto. Então eu tinha o perfil e a possibilidade. Então eu fiz o concurso e aí saí de materiais de substituto e assumi a cadeira de anatomia e escultura dental. Mais à frente, eu fiz direito. E aí
no direito, eu fui convidado a contribuir numa disciplina que é o odonto legal, e eu contribuía, mas estava fazendo mestrado e doutorado em uma área que associa tanto a saúde quanto o direito, que é a bioética. Então passei para a cadeira de ética e legislação, de odontologia legal, de bioética, e acabei contribuindo para as mudanças de matriz curricular para a inserção de algumas disciplinas que foram criadas e que eu iniciei e que acabei desenvolvendo junto com núcleos livres, trazendo para a faculdade essa aproximação do direito com a odontologia, intermediado pela minha formação de especialização, mestrado, doutorado, que é em bioética. Então, comecei como estagiário, passei para substituto de materiais dentários, passei para a cadeira que eu tinha me preparado na graduação, anatomia, escultura dental e oclusão. Fiquei 9 anos e aí deixei um pouco, voltei agora, né, uns 3 anos, e fui para outra área para construir uma outra formação no curso de graduação, que seria bioética, odontologia legal, e criamos também orientação profissional. Então, o motivo de fazer direito foi por conta disso? O direito sempre... eu gosto muito de estudar, né? Então, eu fiz odontologia e fui prestar um concurso público para dentista. Antes de ingressar na faculdade, eu fui prestar um concurso para dentista e havia uma vaga no Superior Tribunal de Justiça e eu fui estudar direito. E ali eu vi o que o meu pai falava: olha, faça direito, é um bom curso. Eu falei, isso aqui é bom. E aí, do cursinho, eu resolvi fazer direito. Então, eu era professor e estudava à noite o direito. E no direito, acabei ficando dividido, odontologia e direito, até que eu decidi, olha, o que eu vou fazer é a aproximação do direito à odontologia e seguir na carreira docente. Muito bem. Sobre as artes, a habilidade para arte, é alguma arte específica das modalidades artísticas de teatro, pintura? Eu sou artista, eu estou professor, Pablo. Não, mas isso a gente delega para depois sempre, né? Tem que contar essa história para nós, pelo amor de Deus. Não, é porque para eu dar um pouco de sossego para minha mãe, eu ia para a escola onde ela trabalhava, que eu mencionei. E ali meus amigos daquelas escolas, né, alguns superdotados, outros com deficiência, eu convivia com eles e fazia teatro, desenho, pintura, marcenaria, encadernação, tudo. E ali eu desenvolvia, né, e vi que tinha gosto e vontade das habilidades manuais. Então, o que eu mais me dedico é desenho e pintura. Desenho especificamente? Que justifica muito ter me identificado com a anatomia, com a odontologia em si, né? Que é escultura, é restabelecer forma, é estética, é função, é edificar cidadania. Mas, em termos de habilidade, foi isso que me fez identificar. Mais para a pintura, mas gosto da escultura também. E tudo isso está relacionado, né? Artes, plásticas, direito, odontologia. A estética tem a ver com a ética, né? Então, eu acho que eu fiz aquilo que eu cresci, eu busquei formação e fiz aquilo que eu cresci vendo, né? Eu costumo falar para as minhas filhas, né? Prestar atenção, não fazer com as mãos, fazer com o cérebro, não falar com a boca, falar com o cérebro e prestar atenção em tudo, porque tudo é um aprendizado. A respeito dessas duas modalidades aí, desenho e pintura, qual é o quantitativo da sua produção e se a gente pudesse fazer uma análise, se tem fases aí, e quando que começou de fato? Foi lá na escola mesmo que começou? Foi na infância, né? Você perguntou quando é que eu comecei a estudar no Educandário Goiás,
E a minha professora era vó e professora, a gente a chamava de vovó Silvia, que ela era uma vozinha. Então ali aprendemos, né, no ensino ali básico, no jardim de infância, né, o desenho, e aquilo dali continuou. Então o desenho me... E eu fui buscando formação. Ainda quando docente, participei de cursos de desenho, de gravura, de pintura, oficinas no Museu de Arte Moderna de gravura com Herculano Ramos, oficinas com Agnaldo Coelho de pintura, curso livre de pintura, que hoje é professor, colega. Então, busquei sempre formação paralela como, eu não digo que é um hobby, como uma outra vertente de expressão minha, né? A docência é uma. Aonde que o senhor produz? Em casa? Tem um ateliêzinho? Em casa, agora eu estou já na turma da ADUF, estou com o professor Liá, um grupo, uma oficina ali na ADUF. Eu mais perco aula pelo tanto de obrigações que a gente tem na faculdade, né? Gestão, educação, né? Ensino, pesquisa e extensão, mas eu estou na turma da ADUF ali numa oficina com o professor Liá e colegas nossos. Qual é a sua temática específica? O que mais gosta? Eu sou aquele cara que começa e para, então não desenvolvi ainda uma linguagem ou um tema específico, mas mais figura humana. Posada de alguma imagem imaginada ou uma imagem fotográfica? Eu já fiz retrato, já pintei, né, algumas coisas, né, figuras humanas, mas assim, já começo a não me ater a uma referência, já criar algumas coisas. O que é bom? Gosta de desenhar em que papel e que tipo de... É lápis mesmo? Tudo, lápis pastel, né? Mas mais tinta mesmo. Tinta óleo, tinta acrílica, sobre canvas, sobre tela. Mas papel também. Maravilha. A respeito da sua carreira, né? Antes da gente falar sobre ela, e se a gente pudesse estabelecer... É bom que o senhor terminou de fazer o memorial não faz tantos tempo, né? Tantos anos. 3 anos. 3 anos. Então ainda está fresquinho, né? Para a gente enxergar a sua carreira. Mas sobre a sua viagem ao exterior, que período foi, que ano foi? Se pudesse fazer um relato sobre isso. Me formei em 88, em 90 fui para os Estados Unidos e fiz cursos, né, de curta duração, eram cursos muito caros, inclusive tinha que trabalhar para conseguir pagar aluguel. Né? Trabalhou lá? Não posso falar que foi trabalho irregular, diria que sem o visto. Mas já passou tanto tempo. Tinha que trabalhar para poder pagar. Era um curso de $300, $400, $500 o final de semana. Meu aluguel era 150. Então eu guardei um dinheiro para retorno, trabalhava na construção civil e como metódico acabei virando gerente de conclusão de obra. Então eu encontrava falhas na pintura, na limpeza, na organização e comandava grupos e fazia também para entregar a casa para imobiliária. Então aquilo era bom, eu gostava de fazer, era algo que eu, né, conseguia fazer melhor o que estava. E pelo final de semana eu fazia cursos de cirurgia, de dentística, de prótese. E nós, dentistas brasileiros, somos profissionais de excelência, nós somos artífices mesmo. A melhor odontologia do mundo, eu não quero competir com Estados Unidos, Suécia, é Brasil, em termos de capacidade, de diligência, de eficiência e de percepção estética. E aí eu me lembro que fiz um curso de prótese e eu estava meio entediado, porque terminei tudo antes, a gente aqui tem uma formação muito boa. E eles tinham dificuldade, demoravam. Aí eu fiz o trabalho e mostrei para o professor. Terminou, eu falei, mas eu tenho ainda 1h e pouco aqui, eu vou bagunçar esse trabalho. Aí fiz uma fratura, comecei a individualizar o trabalho, né? E fazia a cocção.
E ele olhou e falou, poxa, mas estava perfeito, você fraturou ao aquecer. Eu falei, não, fui eu que fiz essa fratura. E aí chamou a atenção, todo o curso que eu ia fazer, eu vi que eu conseguia um diferencial que a minha formação no Brasil tinha possibilitado. A gente tem aqui laboratório de odontologia bom, né? E tem a parte clínica bem. Então, toda vez que fazia um curso, eu aprendia, claro. Mas o que eu quero dizer é que eu percebi a qualidade da minha formação naquela época na UFG e que agora aumentou em sua excelência, né? Certamente. Passou muito perrengue lá? Outro mundo, outras pessoas, né? Mas eu cumpri o meu propósito, focar no idioma, aprimorar o idioma, que eu já havia estudado 13 anos, focar nos estudos da odonto, na possibilidade curta que eu tinha, pelo custo, e porque senão eu teria que fazer um intercâmbio mais formal. Os cursos eram livres, e aí eu conseguia fazer com o visto que eu tinha. E o crescimento no sentido de que quem sai de bem-aventurança e tem que trabalhar para se manter, aprende muito também. Na marra, né? Aprendi muito. Virei o mestre de obras, o engenheiro, o pedreiro da família inteira. Aprendi a resolver problemas diferentes, inclusive da rotina de casa. É importante fazer um intercâmbio ou que seja? O meu intercâmbio foi informal, né? Eu ia fazer um intercâmbio, Pablo, eu faria um intercâmbio como estudante de segundo grau, mas eu passei no vestibular aos 17 anos. Então, na época, como a concorrência era 27 para 1, todo mundo falou o quê? Você vai abrir mão da vaga de odontologia para um intercâmbio, voltar e estudar tudo de novo? Ali, eu falei, não é prudente. E aí fiquei, mas com aquilo, assim que eu terminar, eu vou fazer um intercâmbio. Hoje você tem formas, né, de sair daqui. Minha filha foi ao Canadá em intercâmbio, mas na época não tinha tanta possibilidade. Então eu tive que ir como turista, passei por um mês e eu próprio estabeleci uma forma de estudo. Aproveitar que o senhor falou pela segunda vez nas suas filhas, os nomes, o que fazem, quando que nasceram? Mariana Vilas Boas do Prado, nasceu dia 18 de julho de 2022, quando estava terminando o mestrado, faz medicina na PUC. Giovana Vilas Boas do Prado, nasceu em 14 de setembro de 2023, fez 2 anos e meio, 2 anos e pouco de ciência da computação na UFG e depois passou para medicina, faz medicina conosco na UFG. Maravilha. O senhor falou 2023, mas não é 2023, né? Desculpa, 2003. 2003. 2002 e 2003. 2003, isso. Queria... Porque a gente faz aqui a pontuação... 1 ano e 2 meses de diferença. 2002, 2003. E 2003, a gente pontua essa coisa da raiz familiar também, o que fazem, é importante para a gente fazer esse mapeamento, né? E a respeito aqui da faculdade de odontologia, o senhor tem uma larga trajetória, passou por vários momentos. Se a gente pudesse falar um pouquinho pelo tripé que a gente costuma dizer que é um quadripé por conta da gestão, que tem ensino, extensão e pesquisa. Se a gente pudesse começar pelo ensino, claro que a raiz, né, é a natureza primeira da universidade, o senhor poderia se qualificar? Que tipo de professor? E qual a sua filosofia pedagógica? Tipo de professor? Não sei. Bonzinho? Exigente? Bom, mas exigente. Próximo, mas formal. Amigo, mas profissional, como disse, né? A questão do afeto em Spinoza ali. Atento, né? Próximo, mas nós temos um papel a cumprir, eu tenho e o estudante também. Ele faz o dele e eu preciso fazer bem o meu para que ele possa crescer na formação. Em termos de avaliação na odontologia, qual é a sua
tática de avaliação? Mais na prática, teórica? Quais são o universo das suas Aí eu disciplinas? vou ter que assumir, eu sou mais formal, eu sou da velha guarda no sentido sou mais formal. Não daquela avaliação estática, né? Mas Prova. com forte tendência para avaliação formal. Né? Formativa, sei, conheço metodologias ativas, mas eu sou da tradição. Assim, confesso, aulas mais formais, em projeção e mais dialogada, de uma forma que há interação, mas eu acho que a questão da metodologia ativa também tem o seu limite. Há momentos em que você não é transferir conhecimento, mas chamar a atenção para aquilo que ele precisa tomar como referência para os seus estudos. Né? Então, eu diria que sou mais formal. A universidade é o espaço da tradição, num bom sentido, Sim, né? É. Perante a modernismo. Eu acho né? que a coisa de produção de conhecimento, sim, claro, estimular. Mas a partir do quê? Com base em quê? Né? Primeiro vamos estudar essa base aqui para que a gente possa sistematizar outras formas mais abertas de aprendizado. Eu sou mais formal. Mas eu estou para aposentar, Pablo. Isso Quando que vai é aposentar? o bom. Assim que eu puder. Já planejou? Já 5 pensou? anos. Sentou na mesa e botou assim? 5 anos. 2030? 5 anos. Mas é o tempo, não quer dizer que o senhor vai aposentar. Não, talvez eu saia da faculdade para me dedicar a uma outra área, né? Ou formação ou estudo. Aí eu vou estudar umas outras coisas aqui que não o que eu já estudei. Agora o senhor antecipou, que é um assunto mais do final da entrevista, a gente está mais pelo meio, pelo que eu entendi. Vamos falar de aposentadoria. Também é um tema que invariavelmente eu comento com todos os entrevistados, porque também, quando cai na nossa lista de entrevistados, é porque já tem longa trajetória. Naturalmente já está perto de aposentar ou já aposentou. E a pergunta é, precisa se preparar para se aposentar? Ah, sim, porque para aqueles que vivem a academia, o UFG como vida, né? Profissão, mas dedicação e o que quis fazer por eleição, por vontade, tem que se preparar, porque a gente vai sentir falta. No meu caso, eu já estou me preparando para poder estudar outras coisas no campo da arte. Fazer medicina, fazer arte, fazer agronomia, fazer veterinário. Então, eu tenho já alguma coisa para fazer. Então, invariavelmente, eu vou continuar na academia, só não como professor. O senhor viu algum colega que se aposentou, teve algum drama que o senhor foi testemunha, ou alguma situação que o senhor disse assim, poxa, que legal, se aposentou, é assim que eu gostaria de fazer? Temos colegas que se aposentaram e que estão conosco, felizmente, né? Que um exemplo que a gente tem de dedicação e de vontade, de doação ao ensino, que é o João Batista de Souza, JBS. Nós temos outros colegas, professor Mauro de Mello, que já deixou a academia e foi para a chácara dele, que eu também pretendo fazer. Então, acho que vou estar nos dois. Vou ser voluntário, vou estar na chácara e vou estar cursando alguma outra coisa. O senhor vai fazer um híbrido desses dois cases? Mas não vivi nenhum que, assim, tem o seu tempo, né, Pablo? A própria docência, eu acredito que você chega um momento em que fala, bom, já contribuí, agora aqui vou buscar outras coisas. Eu tenho outras coisas, então acredito que não terei o choque da ruptura, não. Já tenho delineado o que fazer. O senhor é de planejar, assim, a médio e longo prazo, com certa precisão? Eu sou de buscar o que eu quero. Então, como ainda quero algumas coisas, sem grande precisão, mas sou criticado por isso, né? A turma do Direitos Humanos fala precisão cirúrgica do Mauro. É que a gente, na saúde, é mais metódica, né? Assim, a gente parece que as coisas têm que acontecer sob mais controle, senão você pode prejudicar ou perder o paciente. Então, a leitura nossa. Então, eu tenho um certo controle. Ótimo.
A respeito, agora que a gente falou um pouquinho do ensino, a respeito da extensão, né? A odontologia ela é permeada por extensão porque é esse vínculo junto com a comunidade, junto com a sociedade, né? A respeito disso, qual é o seu prisma de análise sobre extensão e de que forma participou? Eu conheci um pouco tarde a extensão pelas disciplinas que eu trabalhei, que eram muito de base, né? Materiais dentários, anatomia e escultura. Quando tive a oportunidade, vi a importância da extensão, né? Tanto quanto quando assumi disciplinas de ética e legislação, né? Quanto tive a oportunidade em parcerias de atuar em assistência, por exemplo, com a professora Cerise de Castro Campos no GEPETO, que é um grupo de estudos e pesquisas sobre tratamento odontológico com pacientes. A gente fala pacientes especiais, com alguma comorbidade, com alguma situação que demanda mais cuidado. E ali vi o quanto a extensão é importante. Hoje esse projeto, a professora Cerise aposentou, é conduzido pela professora Francine. Então eu participo, acompanhando, orientando a questão de registro de dados, de consentimento, e o quanto a extensão e a universidade ela é útil e serve à sociedade, né? Então a extensão é fundamental. A gente pratica extensão por ser uma escola de ensino-assistência. E às vezes a gente não se dá conta disso. Mas ao atender o paciente, ele tanto nos serve em doação, né, para formação, como ele é servido, o que é grande responsabilidade. Então essa aproximação ela já existia na nossa rotina e às vezes a gente não percebe. O importante é construir outras, como esses projetos. Okay? Nós tivemos outros projetos que me chamaram a atenção, porque eu dei aula 9 anos de oclusão com o professor Raulino, professor Mauro de Mello, professor João Batista Martins, em que a gente atendia pessoas com dor e disfunção orofacial, com dor de cabeça, com problemas de engrenamento de oclusão. E a gente viu o quão impactante, né, o quão importante no sentido de mitigar a dor e o sofrimento a extensão representa. Então, o primeiro foi esse, do projeto do professor Raulino, depois esse projeto de pacientes com necessidades especiais, né? E eu acabei trazendo isso para a ética e legislação é mais difícil, eu não posso abrir uma extensão para que a população processe os profissionais. Então, com muito cuidado, abrir as ligas, que é uma forma de formação, mas acaba, infelizmente, ficando no meio acadêmico, não alcança a sociedade. A odontologia, ela alcança a sociedade. Nossas extensões são fundamentais. A respeito da pesquisa, se a gente pudesse voltar um pouquinho, desde a sua graduação, nos estudos, e como que foi o seu desenvolvimento da sua formação, mestrado e assim por diante, e os temas e como que foi? A pesquisa me chama muito a atenção, mas não é minha área ou a área que me entrego ou com que me identifico mais. Eu sou um professor de sala de aula, então sou um professor de formação. Gosto da extensão. A pesquisa eu fiz mais em todas as minhas formações. Na graduação em Direito, na graduação em Odonto eu não tive tanta oportunidade, à época não havia, no Direito tive mais. Nas especializações, eu fiz Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Bioética, Direito Médico, aqui Odonto Legal, alguns aqui, e Odontologia Hospitalar. Então, minha pesquisa era relacionada aos meus trabalhos de conclusão de curso, monografia, dissertação, tese. No mestrado e doutorado na UNB, eu vivi bastante a pesquisa, porque eu participei de um núcleo de estudos e pesquisas em bioética, NEPEB. Ali eu fiz especialização, ali eu entrei para o mestrado e ali foi desenvolvida, na época participei do crescimento, da abertura, a Cátedra Unesco de Bioética. Então, na bioética eu vivi muita pesquisa. E o que me enriqueceu e chamou a atenção na pesquisa é diferentes temas e vertentes, né? Eu dava aula de
aborto, eutanásia. Eu acompanhava, porque coordenei administrativamente com o coordenador acadêmico, que era o meu orientador, 7 especializações, né? 5 presentes, 2 acompanhando. Então, as monografias eram diversas. Por exemplo, a minha foi sobre reprodução humana medicamente assistida. Então, eu fiz pesquisa de campo. O mestrado foi sobre histórico da bioética. Depois, o doutorado foi ensino da bioética na odontologia. Mas, durante os anos de cátedra, eu orientava trabalhos de monografia de especialização, ajudava nas orientações do mestrado. Então, vivi diferentes temas. A pesquisa é muito interessante. Mas, depois que voltei, eu acabo me dedicando mais ao ensino. A gente poderia comentar sobre esses assuntos que são polêmicos, né? O senhor mencionou só eutanásia e aborto, pelo prisma da ciência. Se a gente pudesse fazer um comentário a respeito desses 2 tópicos. Inclusive, ano passado, numa das exposições que eu estava coordenando, eu fiz menção a uma morte assistida, né? Que teve de um poeta brasileiro, né? Agora me esqueci o nome dele, ele é irmão da Marina Lima, agora eu esqueci, mas ele é um poeta brasileiro bem conhecido e ele foi à Suíça fazer a morte assistida. Se o senhor pudesse fazer um comentário. O termo suicídio assistido, mas enfim, o suicídio não é um termo mais que está sendo usado. Um comentário sobre esses temas difíceis. Os temas da bioética, os que eu trabalho é preparar o estudante para o atendimento e a percepção do quão importante ele é e do cuidado ético estar paralelo ao cuidado terapêutico. Na ocasião da formação de especialização, mestrado, doutorado, trabalhava com temas que a gente chama de situação cotidiana ou persistentes, que são esses que a gente, dilemas morais ou conflitos que a gente ainda não conseguiu resolver, entender ou terminar, como exclusão, violência, fome, marginalização, né, racismo, e aí entraria eutanásia, aborto, e de fronteira, que o bioeticista italiano Giovanni Berlinguer trabalhava, mas que a cátedra chamava de situações emergentes, situações novas no contexto do desenvolvimento científico e das mudanças de valores, que são já não tão nova, mas reprodução medicamente assistida, nanotecnologia, organismos geneticamente modificados, enfim, né? A bioética trabalha temas diferentes. Onde que a ciência entra nisso? No fato de que ela não pode prescindir da ética, né? Então, os patamares se equivalem. O científico não é mais importante que o ético e deve haver uma ponte. E a bioética é essa proposta, né? Bridge to the Future, segundo Potter, um dos que criou o neologismo. A ponte para o futuro, mas a ligação entre a reflexão filosófica, no sentido de ética, e a pesquisa ou o desenvolvimento e a aplicação daquilo que a ciência produz como conhecimento. A respeito dos 80 anos do curso de odontologia, assim como o curso de farmácia, que nasceram ainda na Faculdade de Farmácia e Odontologia de Goiás, em 1960, é criada a UFG e essa faculdade, junto com outras 4, são incorporadas à Universidade Federal de Goiás. A respeito desse ambiente, desse espaço, desse prédio, né, que o seu relato já deu conta do quão importante é para a sociedade, para a formação dos profissionais que vão atuar. Se a gente pudesse projetar a faculdade para os seus 90 anos, vai lá, para os seus 100 anos, né? O que o senhor imaginaria, assim, a partir da sua experiência, aonde que a odontologia deve estar numa previsibilidade sua aí? Eu acompanhei, eu não vou falar com tanta propriedade quanto quem eu até recomendei que você ouvisse, professor Mozart de Oliveira Melo. Fiz uma entrevista no dia da homenagem a ele, do grupo da dentística, ele trouxe um conhecimento de toda a história, né? Fantástico, você o entrevistou.
E eu estava aqui nessa... Eu vivi o prédio antigo, eu vivi o prédio antigo, então eu vivi a odontologia em uma edificação antiga, uma estrutura antiga. Que é onde hoje é o Museu Antropológico? Isso. E a minha placa, nós não tivemos aula aqui. A aula da saudade foi nesse auditório e a placa foi descerrada ali. Mas aulas não tivemos. O prédio ficou pronto, nós tivemos a aula da saudade e o descerramento da placa. Então, eu vivi esse prédio não como estudante, mas depois ao entrar para estágio e docência. A odontologia cresceu muito, né, nesse período de 1980 para hoje, então, nesses 80 anos. E ela aumentou em número de abordagens, a gente conseguiu acrescentar uma matriz curricular mais completa. Eu acredito que, respondendo à sua pergunta, nós temos nos 3 domínios, teoria, psicomotor e atitudinal, uma boa formação. Nós temos um conteúdo teórico bastante satisfatório, mas acredito que nos 90 nós avançaremos com a implantodontia que já existe há muito e ainda é inicial na nossa casa. Nós avançaremos com algumas áreas que ainda estão em crescimento, recém-reconhecidas como a odontologia hospitalar, já trabalhada pela professora como disciplina, mas em expansão. E a questão que inevitável, mas que precisa avançar com responsabilidade, que é a questão de uma abordagem muito dirigida para a estética, com a expansão da odontologia nessa atuação, sobre o que sou favorável, desde que cadenciada, estruturada, em metodologia, produção do conhecimento, técnica, lex artis, e não em criações aleatórias de técnicas para serem vendidas, mas sim em forma segura para a população. Então eu vejo daqui a 10 anos inserirmos junto com essa formação que já deveria existir de implantodontia, odontologia hospitalar, pacientes especiais, também essa parte que está crescendo na odontologia, que é uma abrangência maior para cirurgias voltadas para a estética facial, já que temos boa formação em reabilitação orofacial, né? Tanto em questão de problemas de articulação, como de eficiência mastigatória, fonação e estética bucal. O senhor falou que teve uns 2 anos com consultório, né? O aluno, quando chega aqui, existe esse direcionamento, essa vontade, esse desejo, e o mercado de fato precisa do profissional mais para consultório? E se pudesse falar um pouquinho mais do seu caso, o que foi o que emperrou e que o senhor achou, bom, não é consultório que eu quero? Todo mundo perguntou, mas como assim você não vai clinicar? Durante as clínicas, alguns professores percebiam alguma habilidade e destreza, sem né, nenhuma vaidade nisso. Mas 2 professores, um me chamou para trabalhar no consultório dele, o outro também, o professor Arioldo e o professor João Batista. Optei por trabalhar com o professor João. Então, eu tinha habilidade para odontologia, eu era um bom clínico em leitura, anamnese, percepção, diagnóstico e execução. Mas eu confesso, Pablo, que me sentia aprisionado. O consultório, no estereótipo do profissional autônomo, liberal, aqui, senta, atende cedo à tarde, eu enlouqueci, eu não dei conta. Eu queria andar, sair, ver gente, conhecer pessoas, e a docência era o caminho para isso, né? Para aprender mais, ver mais, conhecer mais e fazer uma diferença maior. A odontologia é fundamental. Minha esposa, Silvana de Moraes Vilas Boas, se dedicou à odontologia e ainda se dedica e se encontrou no consultório. Eu é que não tinha aquele perfil, né? Apesar de entender e de, acho que, poder reconhecer que teria habilidade. Eu quis andar,
me movimentar. E para essa... Então, a formação do estudante, alguns têm o perfil para o consultório, intimista, focado, e fazem uma grande diferença. Restabelece, né, a saúde, mitiga dor e sofrimento, edifica a cidadania, é fundamental. Eu aqui optei por ficar na formação dessas pessoas, ou na mediação do desenvolvimento delas. Sim. Odontologia, na sua época de estudante, da sua irmã, e hoje, ainda é ou ainda não, mas eu tiraria o ainda, é uma profissão que dá para dizer assim, tem uma boa remuneração? Existe aquela coisa de que toda a profissão liberal está saturada. Há 80 anos estão dizendo isso, né? Então há espaço, mas a pessoa precisa estabelecer metas. Por isso, né, nós tínhamos uma disciplina na co-irmã aqui na Anápolis, na formação, que era a orientação profissional. Então, na reformulação da matriz curricular, além de lutar ou defender e acabar assumindo, né, e aconteceu, felizmente, a questão da introdução da formação ética no 3º período, expansão da odontologia legal no 7º, né, reconhecimento da disciplina, melhor formação dos estudantes, e inserir a orientação profissional é exatamente para isso. Para, em um momento do curso, quase ao final, era 9º e 10º período, agora passamos para o 8º, trabalhar com os estudantes essa leitura. Você quer o quê? E a gente trabalha isso. O que falta em muitos cursos, nossos inclusive, da UFG, né, da área da saúde e outros. A pessoa, você pode ser um profissional liberal, dá para sobreviver. Como toda profissão liberal, você tem no mercado um número grande de profissionais, você terá que achar o seu nicho, o seu diferencial, sua melhor habilidade e possibilidade, mas planeje-se, estabeleça metas. Você quer ser clínico? Você quer o serviço público? Dentro do serviço público, o que de agente público você quer fazer, né? Você quer gestão, administração? Você quer ficar na ponta, no atendimento? Todos eles são importantes. Você quer Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica? Você quer pesquisa? Então a gente tenta trabalhar com eles, mas a odontologia é um campo de oportunidades, apesar de um mercado, sim, saturado. Nós tínhamos, Pablo, 3, 4 faculdades de odontologia. Hoje nós temos entre 30 e 32, vou dizer 32 já, no estado. Então a interiorização da odontologia em Goiás aconteceu como em São Paulo, como em Minas. Então isso é um impacto para o mercado. Mas não deve ser um desestímulo. A gente trabalha com eles, esses diferentes campos, público-privado, privado lucrativo, não lucrativo, terceiro setor, né, para que eles encontrem o seu lugar de exercício profissional. Mas é uma profissão fundamental para a sociedade que você pode viver dela dignamente. Não sou, né, não ignoro a questão do problema do mercado saturado, ok? Mas, com foco, você encontra um espaço. Agora, professor, a gente vai se encaminhando mais para o final da entrevista. Eu tenho algumas perguntas finais, mas, primeiro, antes das perguntas, é uma sugestão. Se a gente pudesse fazer um diálogo do senhor hoje aqui, neste momento, fazendo a entrevista, com o Mauro criança, que o senhor bem descreveu no início da nossa entrevista, teria alguma mensagem que, se a gente pudesse materializar o Mauro aqui, criança, com 5 anos, que o senhor poderia mandar essa mensagem para ele? E vice-versa também, se a gente pudesse voltar no tempo e o senhor, enquanto criança, pudesse olhar para você hoje, teria alguma mensagem? Teria algum diálogo possível, uma mensagem? Lembrei aqui, talvez o que minha mãe dizia, respeito é bom e conserva os dentes. Ali ela estava formando um dentista. Então aquele Mauro criança
deve ter pensado, poxa, vou fazer odonto, né? Entendeu do respeito e da odontologia. Acho que eu levei muito à risca o que ela falava, né? E continuei fazendo arte porque eu não entendi direito a mensagem. Mas foi bom que me trouxe a odontologia, e a odontologia e o direito me completaram, mas te disse, ainda vou para artes, talvez faça medicina por vontade, e se der tempo, agronomia, veterinária. Tem muito tempo ainda. Vou fazer. Um desses vai dar tempo. Professor, a respeito dos 80 anos da odontologia, o que significa odontologia para o senhor? Odontologia acho que é a minha vida, né? Conheci minha esposa, fomos colegas de faculdade, e a mulher que me chamou a atenção estava no primeiro dia de aula que eu a conheci. E com ela criamos nossa família, né? Da odontologia eu sobrevivi, ainda que nunca me afastei dela, apesar de atuar em interface com outros ramos do conhecimento. Então, a odontologia é uma profissão de excelência, é a minha profissão de escolha, de eleição. E para terminar, a gente precisa falar da instituição que está chegando aos seus 65 anos, em 14 de dezembro de 2025. O que significa a UFG para você? A UFG é, como a odontologia, a minha vida também, né? Por opção, por escolha, e o quanto a UFG possibilita que cresçamos, desde o ingresso como estudante e a partir do ingresso como docente, né? Aquilo que representa o grupo todo, ok? Não sou um romântico quanto a ser tudo 100%, porque poderíamos ser mais pares, mais coesos, mas existem vicissitudes e vaidades que nos afastam, e eu conheci bem isso visitando um outro lugar que não esse. Mas sobre esse lugar, digo, com todas as dificuldades, somos unidos em um propósito comum, e a universidade acaba sendo o coletivo, né, que essas unidades representam. O que eu esperava era só que as unidades se permeassem mais, com menos, né, vaidade, com mais simplicidade, porque somos todos muito capazes. É ruim quando uma área acha que é melhor que a outra. Aí ela fragmenta o UFG naquilo que é o desenho da simbologia dela, uma colmeia. Então, há separações nessa colmeia que poderiam não existir, mas não sou da utopia nem da distopia. Isso não vai acontecer, mas de vez em quando o mel derrama de um lado para o outro, e isso é que compõe a nossa universidade. Somos um coletivo muito importante para a sociedade goiana e brasileira, e somos um coletivo que, se eu fechar, ele é positivo, apesar disso que disse.